E aí, turma, tudo bem com você? Provavelmente você deve estar assistindo na reprise, né? Então bora lá que hoje a gente vai fazer a live de número 36. E a live de hoje a gente vai falar sobre três letrinhas poderosas. Três letrinhas poderosas que você vai se colocar em ação. É sobre isso que a gente vai falar. Tô me ajeitando aqui. Então bora lá. Bora lá, já compartilha aí com mais pessoas. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de sextou, então já compartilha aí com mais pessoas. Já vou fazer isso aqui agora, já aqui com vocês, ó. Já cliquei no aviãozinho, já compartilhei com mais pessoas. Que o intuito aqui é chegar em 100 pessoas aqui até o final do ano, hein? Então bora lá que a gente vai falar sobre três letrinhas poderosas. Três letrinhas poderosas que vão te colocar em movimento. Quais são essas letrinhas? E aí eu quero desvendar isso aqui com vocês hoje. Quais são essas letrinhas aí? E aí, boa noite, tudo bem? Bora lá, vamos falar dessas três letrinhas aqui. Três letrinhas poderosas que faz as pessoas se movimentarem. Nossa, Rodrigo, como assim três letrinhas? Existem três letrinhas que quando você junta ela, você se coloca em movimento, você faz o que precisa fazer. Isso, e você entender essas três letrinhas, você entendeu alguns conceitos que eu vou trazer junto, né? Algumas coisas que vão contribuir para a união dessas três letrinhas que vão te colocar em movimento. Qual que é essas três letrinhas? A primeira é o A, a segunda é o J, a terceira é o A. Que raio de letra é essa aí? A-J-A. Do Aja. Essas três letrinhas, quando elas se juntam, ela faz algo incrível dentro da sua vida. Alguns livros que eu li, principalmente livros do Napoleão Hill e alguns outros livros, né? Principalmente de autores brasileiros aqui, a maioria do contexto que está dentro dos livros, o que é? É agir, é se colocar em ação. E aí, quantas vezes a gente já está cansado de ouvir essa palavrinha ação? Quantas vezes a gente vem ouvindo essa palavra? Para você ser mais disciplinado, você tem que se colocar em ação. Para você querer alguma coisa, esse desejo, você tem que colocar em ação. Para você fazer isso, você precisa se colocar em ação. Tudo hoje é ação. E alguns livros que eu li do Napoleão Hill, que ele fala bastante sobre a questão do agir. Da questão do haja, né? Age agora, faça isso agora, haja. Tem até uma frase, nem sei se existe essa frase, se dá essa concordância, mas é haja o que ajar, né? Haja o que ajar, faça. Então ele traz muito isso dentro dos livros. A questão do agir, a questão do haja. E o que é? Se a gente for pensar, a maioria das vezes a gente quer fazer as coisas, né? E aqui eu vou contar uma historinha pra você. Essa historinha até contei no Clube do Livro essa semana. Existia uma mulher, ela estava lá eu não lembro a cidade exatamente, mas vamos ilustrar assim, ó. Vamos ilustrar aqui, pegando aqui no Brasil. Ela estava em São Paulo. Essa mulher tinha 64 anos, ela estava em São Paulo. E ela falou assim, eu vou a pé até o Rio de Janeiro. Eu vou a pé até o Rio de Janeiro. E aí ela saiu nessa jornada até o Rio de Janeiro. E aí ela chegou lá no Rio de Janeiro, todos os repórteres foram entrevistar ela. Foram perguntar para ela assim, nossa, mas como que você teve coragem de andar tantos quilômetros a pé? Como que você teve coragem de fazer isso? E ela simplesmente teve uma frase que ela falou assim, ó. Qual que foi a frase que ela trouxe? Que ela não precisou de coragem para dar o primeiro passo. O primeiro passo ela não precisou de coragem. Ela só precisou de coragem para dar o primeiro passo. Ela só precisou de coragem para dar o primeiro passo. Depois que ela deu o primeiro passo, ela teve coragem para dar o segundo. Depois que ela deu o segundo, ela teve coragem para dar o terceiro. E esses passos após passos, fez ela chegar saindo de São Paulo até o Rio de Janeiro. Então hoje, às vezes, a gente quer ter coragem de fazer as coisas, mas a gente já quer ter coragem, ter aquela coragem de já pensar no resultado daquilo ali. E às vezes o que a gente precisa ter é coragem de dar só o primeiro passo. É agir, é o haja, é a coragem do haja. Independente do que aconteça, eu vou agir.
Sabe aquele negócio do faça isso agora? Veio aquela vontade de fazer. E aí, onde tá o segredo? A maioria das pessoas, às vezes, elas acabam procrastinando no sentido do quê? Que a gente ouve bastante esse negócio da procrastinação, né? Eu queria ser mais disciplinado, eu queria ser mais disciplinado, eu queria ser menos procrastinador nas coisas que eu tenho que fazer. Porque isso aí tudo envolve produtividade, né? As pessoas hoje em dia, principalmente, elas querem ser muito mais produtivas com menos tempo, né? Só que aí elas acabam sendo muito mais produtivas e usando todo o tempo que elas têm. Então vira uma bola de neve. E o que acontece? Aonde que a gente pega essa questão da disciplina e da procrastinação, que a gente precisa fazer, fazer, e às vezes a gente patina nessas coisas que a gente precisa fazer. É no sentido do quê? Na hora que veio o pensamento de fazer alguma coisa, na hora que veio um pensamento veio uma ideia, o próximo passo que a gente tem que fazer é o quê? É do agir, é do haja. Veio aquela vontade, haja. Ah, eu preciso fazer isso, haja. Eu preciso lavar a louça, levanta e haja. Ah, veio uma ideia aqui, pega a caneta, o lápis, escreve ali, haja na hora que você tem que fazer. Isso é uma das coisas, às vezes a gente fala assim, mas isso é óbvio, mas às vezes as pessoas elas subestimam o óbvio. Então, você entender o conceito dessas 3 letrinhas do haja, A-J-A, haja, de agir, tudo vai fazer sentido. E existem alguns exercícios que tem até nos livros que falam bastante sobre esse livro de hábitos, livros de disciplina, que eles falam bastante essa questão do que existem algumas ferramentas. Quais são essas ferramentas que eles usam? Eles falam da regra dos 5 segundos. Dentro dos livros de hábito, eles falam muito dessa regra dos 5 segundos. O que é essa regra dos 5 segundos? Vem um pensamento de alguma coisa que eu preciso fazer, eu vou levantar e vou em menos de 5 segundos. Eu estou sentado no sofá, assistindo televisão, logo depois do almoço. Nossa, mas eu preciso terminar um relatório. Levanta e vai. Haja. Lembra assim, veio aquela sensação de que eu preciso fazer alguma coisa? Haja. Regra dos 5 segundos, levanta e vai. Essa regra é uma regra muito poderosa. Veio ali a sensação, tipo, domingão, depois do almoço, depois daquela macarronada, eu preciso preparar toda a agenda da semana, preparar um monte de relatório, e eu tô no sofá assistindo o jogo ali da tarde. E aí vem aquela vontade de procrastinar, vem aquela vontade de não fazer. Veio a vontade, regra dos 5 segundos, levanta e vai. Quando você se coloca em movimento, você não consegue mais voltar para trás. É igual a história da moça que eu comentei aqui no começo, da senhorinha. Ela só precisou ter coragem para dar o primeiro passo. Veio a vontade de fazer alguma coisa, você só precisa ter coragem de dar o primeiro passo. Porque depois que você dá o primeiro passo, você vai ter coragem para dar o segundo passo. Aí você vai dar coragem para dar o terceiro passo. Aí você começa a se colocar em movimento. Uma outra regra que ele traz nos livros também, que em livros de disciplina, que é a regra dos 2 minutos. O que é essa regra dos 2 minutos? É uma tarefa que você precisa fazer. Você consegue preparar ela antes dos 2 minutos? Se você consegue preparar ela, faça a regra dos 5 segundos, levanta e vai. Um exemplo. Eu acordo de manhã e eu quero criar o hábito da leitura. Por que eu já, eu levanto de manhã, eu preciso ler. Eu já consigo preparar o ambiente, essa tarefa eu consigo fazer em menos de 2 minutos? Eu consigo preparar ela antes de 2 minutos? Consigo, então já preparo. Vou lá, já pego o livro, já coloco no canto, pego as canetas. Preciso fazer exercício, legal. Eu consigo preparar a roupa para mim fazer o exercício em menos de 2 minutos? Consigo, então eu já vou lá e preparo. Eu preciso fazer meditação. Eu consigo já preparar o tapete ali para mim já deixar preparado? Consigo, então eu já vou lá e já pego e preparo. Quando você já tem essa preparação antes daquilo que você vai fazer, não é muito difícil o seu cérebro querer voltar atrás. Você pode perceber, se você já tiver trocado de roupa para ir à ginástica, dificilmente você vai conseguir desistir, você vai querer desistir. Se você já estiver pronto para fazer o que você precisa fazer, dificilmente você vai desistir. Então, se você já consegue preparar as coisas antes, dificilmente você vai desistir. Mas o que é a preparação? A preparação é o haja. Veio a vontade, veio o pensamento, eu preciso fazer isso, já faz. Eu preciso fazer aquilo, já faz. Eu preciso fazer aquela outra, já faz. Eu preciso preparar um relatório, já sento lá e vou preparar. Então, quando vem a sensação de algo que eu preciso fazer, a palavra mais incrível que existe é o quê? Haja. É agir.
Lembra que eu comentei da história? A moça, a senhorinha, para sair de São Paulo até o Rio de Janeiro, ela não precisou pensar em toda a caminhada, porque se ela fosse pensar em toda a caminhada, ela não ia. Ela não se concentrou na caminhada inteira que ela tinha que fazer. Ela se concentrou no quê? De ter a coragem de dar o primeiro passo. Ela pensou assim, ó, haja o que hajar, eu vou dar o primeiro passo. Haja o que hajar, eu vou dar o segundo passo. Então essas três letrinhas juntas é o que faz a gente fazer o que a gente precisa fazer. E o que eu ouço, o que eu vejo, o que eu ouço não, né? O que eu leio na maioria dos livros hoje, que falam sobre isso, essa questão do agir, essa questão do haja. Independente do que aconteça, haja. Ai, mas eu tô agindo, vamos dar um exemplo. Eu tô agindo, mas as pessoas estão contra mim. Independente do que estão contra você, continue fazendo. Se você tá fazendo e se você sente no seu coração que aquilo que você tá fazendo é certo, independente do que seja, continua. Porque, ó, pensa assim, ó, o que é certo, ele vai ser sempre certo, mesmo que todos estejam fazendo errado. E o errado sempre vai ser errado, mesmo que todas as pessoas estejam fazendo. Então, se aquilo ali está dentro de você e você acredita naquilo ali como algo forte, faça. Ah, mas eu estou agindo e está acontecendo isso. Continua, independente do que aconteça, faça isso. Continue fazendo. Então, juntar essas três palavrinhas, juntar essas três letrinhas, o A e o J e o A, vão trazer um significado muito grande dentro da gente, que é o quê? Veio o pensamento que eu preciso fazer alguma coisa, haja. Ah, eu preciso ler o livro, haja, leia o livro. Ah, eu preciso ler, eu preciso fazer exercício, haja, faça o exercício. Ah, eu preciso fazer o relatório, haja, faça o relatório. Regra dos 5 segundos. Veio a vontade, haja. Veio o pensamento ali na cabeça, haja. Quando você faz essas coisas, você elimina a procrastinação da sua vida, você elimina os maus hábitos de deixar para depois as coisas que você precisa fazer, as coisas são importantes. Quando você cria essa rotina de tudo que vier ali o pensamento, nossa, eu preciso fazer isso agora, haja, faça isso agora, que vai mudar totalmente. Quando você perceber que é muito mais simples, a gente que torna as coisas complicadas demais. Mas quando vinha algo que eu preciso fazer, eu lembrar dessas três letrinhas, haja. Sabe, é como se fosse tatuado dentro da nossa cabeça essas três letrinhas do haja. Ah, eu preciso fazer isso, haja, haja agora. Ah, eu preciso fazer aquilo, haja, haja agora. Você vai ver só como que as coisas vão começar a ter um significado diferente na sua vida. Nossa, eu lembro que eu procrastinava demais muitas coisas, velho. Eu falava assim, nossa, eu precisava ir no mercado. Aí eu deixava, vou à tarde. Aí eu deixava, vou à noite. Aí eu deixava, vou amanhã. Quando eu ia perceber, já tinha passado 3, 4 dias eu não tinha ido. Aí quando eu percebi que o quê? Quando eu entendi essa questão do que é muito mais simples, né? Que a gente complica as coisas, né? A gente às vezes faz um turbilhão de coisas na cabeça, a gente acaba complicando, mas a gente acaba não percebendo as coisas simples, né? Nossa, eu preciso do mercado, vou lá agora. Ah, eu preciso fazer isso, vou lá agora. Ah, eu preciso fazer aquilo, vou lá agora. Se são coisas que tá dentro do seu alcance para fazer o que você consegue fazer, faça agora. Se é algo que é tipo assim, eu preciso coletar dados de alguma coisa, mas você não tá ali agora e consegue coletar, o que você pode fazer na questão do haja? Vai lá e anota na agenda. Nossa, eu lembrei disso aqui que eu preciso fazer. Vai lá, tá com seu celular, anota ali num bloco de notas, anota na agenda ali como lembrete. Uma das ferramentas mais incríveis que foram inventadas, 2 ferramentas mais incríveis que foram inventadas até hoje, e que muda qualquer resultado de qualquer pessoa, sabe qual que é? O lápis e o papel. O lápis e o papel. Veio a ideia, anota. Veio aquilo ali, anota. Eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não consigo fazer agora. Anota. Coloca no bloco de notas, coloca numa folha, amassa a folha, põe na carteira. Isso vai fazer com que você crie gatilhos para eliminar a procrastinação, para eliminar a questão da falta de disciplina. E tatua essas 3 letrinhas na cabeça assim do haja. Veio a vontade de fazer, regra dos 5 segundos. Veio a vontade de fazer, vai lá e faz. Nossa, hoje é o dia nacional do livro, né? Então, às vezes passou na sua cabeça assim, você foi lá e viu a notícia lá que hoje é o dia nacional do livro. Aí você fala assim, nossa, hoje é o dia nacional do livro. Cara, eu podia pegar o livro para ler. Levanta e pega o livro. Lê 1 página. Lê 5 páginas. Eu queria
Ai, hoje eu não fiz exercício, bem que eu poderia dar uma volta, bem que eu poderia dar uma corrida no quarteirão. Vai. Regra dos 5 segundos, haja. Quando você começar a trocar as coisas que você gostaria de fazer pelas coisas que você age e faz, você vai ver só como as coisas vão mudar na sua vida. Quando você trocar, porque é só uma troca, bem simples. Eu deixar de fazer as coisas que eu gostaria de fazer pelas coisas que eu faço, pelas coisas que eu ajo. Veio a vontade, vou fazer. Vou fazer ele agora. Ai, mas eu não tenho tudo que eu preciso agora. Anota que em um determinado momento, quando sobrar ali a oportunidade, você vai fazer. Uma das coisas que mais mudou dentro de mim foi essa questão, né, na questão da procrastinação, foi essa questão da regra dos 5 segundos. Veio ali o que eu preciso fazer, vai e faz. Ah, eu preciso beber água. Nossa, mas a água tá lá embaixo, lá na cozinha. Aí você deixa. Putz, a água tá lá embaixo. Regra dos 5 segundos, vou agir. Levanto e vou. Depois que eu dei o primeiro passo, já era. Igual a mulherzinha da história. A mulher, ela não sabia, ela não ficou pensando como que ia ser a viagem dela a pé de São Paulo até o Rio de Janeiro. Ela só precisou ter coragem de dar o primeiro passo. Ela fala isso no livro, eu só precisei ter coragem de dar o primeiro passo. Quando eu dei o primeiro passo, tudo mudou. Quando eu tive coragem de dar o primeiro passo, veio o sentimento de agir. Quando você dá o primeiro passo, vem o sentimento de agir. E aí essas 3 letrinhas incríveis, tatua ela na cabecinha do haja. Independente do que aconteça, se veio para mim fazer, faça. Haja agora. Haja no momento agora. Você vai ver só que seus resultados vão melhorar bastante, bastante mesmo. Top, galera. A live de hoje foi sobre um tema bem falado, né? Sobre ação, né? A gente ouve bastante isso aí, né? Ação. A pessoa tem que ação. Mas às vezes a gente complica demais a questão da ação, né? E a gente podia fazer mais simples. E que forma mais simples? Do agir, do haja. Veio o que precisa fazer, haja. Levanta e vai. Que você vai ver só como bastante coisa vai mudar. Veio a vontade, regra dos 5 segundos. Levanta e vai. Você vai ver só. Faz o teste aí amanhã. Faz o teste. Na hora que vem aquele pensamento assim, eu vou ficar aqui. De manhã, faz o teste com soneca. Tocou o despertador. Preciso levantar. Levanta. Você vai ver só, depois que você levanta, depois que você sai ali da inércia, dificilmente você consegue voltar. Tá bom, galera? Então, a live de hoje, caraca, que massa. Live de hoje de 1% ao dia. Lembra dessas 3 letrinhas, haja. Veio ali a vontade de fazer o que eu preciso fazer, regra dos 5 segundos, levanta e vai. Levanta e haja. Faça assim, faça isso agora. Haja o que ajar. Nem sei se existe essa frase, mas vai ter essa frase agora. Haja o que ajar. Faça. Regra dos 5 segundos, tá bom, galera? Galera, que massa, que show a live de hoje. Que incrível vocês aí. Plena sexta-feira aqui comigo, que massa. Então a live de hoje de 1% ao dia são essas 3 letrinhas poderosas quando junta. Então lembra, tá? Lembra do haja. Junta essas 3 letrinhas aí que vai fazer total sentido, total diferença para você evitar a procrastinação e ser mais disciplinado, tá bom? Então, ó, beijão no coração de vocês. Se tá fazendo sentido, já compartilha com mais pessoas. Amanhã no mesmo horário, já vai lá nos stories, ativa o lembrete. E amanhã é sabadão, mesmo horário, a gente vai falar sobre amanhã a live de número 37%, aquele 1% ao dia para fazer toda a diferença no seu dia, tá bom? Então, ó, beijão no coração de vocês, uma ótima sexta-feira aí e amanhã a gente se vê. Valeu!